Olá, iniciamos agora uma série de reportagens especiais sobre cirurgia bariátrica. A busca pelo corpo ideal e por uma saúde melhor ganhou uma nova aliada. A cirurgia bariátrica, apesar de não ser um procedimento novo no campo da medicina, adquire cada vez mais adeptos, principalmente no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o número de procedimentos de redução do estômago cresceu 275% em 7 anos no país. Em 2003, foram realizadas 16 mil cirurgias contra 60 mil procedimentos feitos no ano de 2010. Quem passou recentemente pelo procedimento foi a estudante de pedagogia Sâmia Dornelles, de 21 anos. Desde a infância, Sâmia teve problemas com a obesidade e usou de diversas formas para tentar emagrecer. Sem alcançar o resultado almejado, chegou à conclusão que a melhor alternativa seria recorrer à cirurgia. Eu acho que desde os meus 7 anos mesmo, sempre tive um problema exagerado com a obesidade. Então eu fiz dieta, fiz academia, fiz todos os tipos de regime. A decisão assim, fechada, foram 4 meses na cirurgia, nos processos, conversando com a família, conversando com amigos, tudo isso. E daí depois, 6 meses falando com os médicos, né? A cirurgia bariátrica consiste na diminuição do tamanho do estômago para a perda de peso e é recomendada quando o índice de massa corporal é superior a 40 em pessoas maiores de 18 anos. O IMC é calculado a partir da relação peso e altura e o resultado considerado normal pode variar entre 20 e 25. Com a saúde bastante debilitada por conta do peso, a corretora de seguros Elisandra Ganzer realizou a cirurgia em 2010 e diz que não tinha outra opção. Eu tinha todas as doenças que um obeso pode ter. Eu tinha diabetes, pressão alta, colesterol alto, triglicerídeos perto de 500, a pensônia, esteatose hepática, eu tinha esofagite erosível, tinha refluxo, tudo isso antes de fazer a cirurgia. Então, não foi só o peso que me levou a fazer, foi a condição de saúde mesmo. Eu era uma bomba relógio, eu tinha medo de fazer cirurgia e morrer na cirurgia, mas eu tinha mais medo de morrer com as doenças, eu tinha mais risco de morrer com as doenças do que da própria cirurgia. Então, a minha situação de saúde era isso, era uma bomba relógio para explodir a qualquer momento. Embora o procedimento tenha efeito bastante visível e rápido, ele sozinho não garante a redução de peso em definitivo. Após a cirurgia, o paciente enfrenta uma nova realidade e precisa se adaptar a ela. Para ajudar nesse processo de adaptação, que é o mais importante após a cirurgia, todo o procedimento bariátrico deve ser acompanhado por uma equipe especializada de profissionais da saúde, como psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas e educadores físicos. Na próxima reportagem, você acompanha o processo pós-cirúrgico de reeducação alimentar, que deve ser orientado sempre por um profissional da área de nutrição. Emily Kravetz e Liriane Kampf, alunos de jornalismo da Unibrasil. Olá, esta é a segunda matéria de uma série de reportagens especiais sobre a cirurgia bariátrica e trataremos das orientações de especialistas da área de nutrição sobre a reeducação alimentar. Na última reportagem, você acompanhou os depoimentos de jovens e adultos que explicaram os motivos que os levaram a optar pela cirurgia. Passada a operação, o paciente se sente mais tranquilo, começa a ver o peso indo embora. Depois de alguns meses, relaxa com seus hábitos alimentares, pensando que está magro e não precisa mais cuidar tanto assim do que come. O nutricionista tem papel fundamental no acompanhamento do paciente rumo à cura da obesidade. Esse profissional deverá prestar toda a orientação necessária para a dieta líquida, pós-operatória, sua evolução para a pastosa e, finalmente, sua transição definitiva para a alimentação normal. O paciente deve aprender a comer pouco e bem, várias vezes ao dia e optar por alimentos menos calóricos e com alto teor de vitaminas, abandonando os antigos hábitos nocivos. Segundo a nutricionista Eda Maria Arruda, os primeiros 6 meses após a cirurgia, quando se perde mais peso e de forma mais fácil, é o período ideal para a reeducação alimentar. Trabalhar quantidade, trabalhar moderação, variedade, mas infelizmente nesse período muitos pacientes nem vão mais para as consultas. Então aí fica difícil quando o paciente às vezes acha que está reeducado, acha que consegue fazer
as coisas adequadamente por conta própria e acaba incorrendo em alguns erros. Então, assim, ele emagrece, ele pode ficar magro, mas isso não quer dizer que ele nunca mais possa ser obeso. A corretora de seguros Elisandra Ganzetti passou por essa situação e explica como achou que estava no controle de sua situação e dispensou as consultas nutricionais após a cirurgia. No primeiro ano, muito bom, perdi 45 quilos, teve toda a reeducação alimentar, porque você é obrigada a comer direito. Porque se você come muito doce, você passa mal. Se você come gordura, você passa mal. Se você come massa, passa mal. Se come rápido, passa mal. Ou seja, tem que comer comida saudável e devagar. E eles querem esse acompanhamento de 6 em 6 meses, mas eu não voltei mais. Porque tem gente que acha que sabe tudo e... Enfim, é mais comodismo, preguiça, né? Porque logo no pós-operatório eu tinha muito medo, então eu ia no médico, nossa, todo mês. Hoje, como eu já tô tranquila, eu não vou mais. E eu acredito que isso faça falta bastante. A reeducação alimentar ajudará não só a perder peso, mas também a mantê-lo em patamares adequados por toda a vida. O paciente não está proibido de consumir doces, refrigerantes ou outras guloseimas de vez em quando. Porém, esses alimentos não devem fazer parte de sua rotina e a quantidade deve ser controlada. Na próxima reportagem, você conhecerá a história da administradora Letícia Cidral e como os exercícios físicos mudaram seu estilo de vida. Emily Kravetz E Liriane Kampf, aluno de jornalismo da Unibrasil. Agora você acompanha a terceira matéria de uma série de reportagens especiais sobre a cirurgia bariátrica. O acompanhamento nutricional tem papel fundamental na transformação dos hábitos alimentares do paciente bariátrico. A cirurgia por si só não garante magreza eterna. É uma luta diária do paciente contra a sua própria vontade de comer. Além disso, após a cirurgia, é muito comum que o paciente perca massa muscular, devido à redução de alimentos ingeridos. Os médicos orientam que o paciente espere de 1 a 3 meses para iniciar qualquer tipo de atividade física. O educador físico Mário Marangon explica quais são as etapas e a importância de se fazer exercícios físicos após a cirurgia. Aí a gente primeiro trabalha uma parte de condicionamento físico com o aluno, para depois ir para a parte de musculação. A musculação é muito importante para esse pós-cirúrgico. E é importante a musculação para que a gente possa reverter isso, né? Não deixar a massa muscular, a massa magra estacionada ou até fazer o aluno ganhar. A administradora Letícia Cidral, de 29 anos, perdeu 50 quilos com a cirurgia bariátrica. Após o procedimento, procurou um educador físico e seguiu à risca as orientações para construir seu estilo de vida. Mesmo depois da cirurgia, eu tive que esperar um tempo. Eu fiquei aproximadamente quase 1 ano sem fazer atividade física, por causa da cirurgia ser bem grande. Mas depois eu teria que continuar. Mas tem que sempre fazer, você precisa manter. Tudo bem que agora eu emagreci, mas eu preciso manter a musculatura. Então tem que fazer atividade física pro resto da vida. A musculação mantém o organismo mais ativo, pois este procura uma restauração e uma adaptação à atividade, que ajuda o paciente a controlar melhor o seu peso. De acordo com Marangon, existe uma grande dificuldade enfrentada pelo paciente que começa em sua mente. Se desvincular da vida anterior, porque você passa a ter um corpo mais leve, mais magro, mas com uma cabeça gorda ainda. A forma de pensar ainda é aquela anterior, o comodismo, né? A alimentação sempre visando a quantidade, não a qualidade. Então você tem que fazer, causar uma quebra de ciclo. Portanto, além de novos hábitos alimentares e de atividades físicas, é importante que o paciente aprenda uma nova forma de pensar sobre si mesmo. Na próxima reportagem, você conhecerá a importância do profissional da psicologia em todo o processo da cirurgia bariátrica e as consequências negativas que a falta do acompanhamento pode acarretar na vida do paciente. Emily Kravetz E Liriane Kampf, aluno de jornalismo da Unibrasil. Olá, você acompanha agora o 4º bloco de uma série de reportagens especiais sobre cirurgia bariátrica. Uma das áreas de maior importância no processo da cirurgia bariátrica é a psicologia. Antes, durante e após o procedimento, o paciente deve ser acompanhado por um profissional da área, que o ajudará a entender essa nova fase de sua vida. A estudante Sâmia Dornelles passou por uma série de exames preparatórios para a cirurgia e ressalta a importância que o acompanhamento psicológico teve em sua vida.
tanto a etapa individual quanto a em grupo. Então é necessário que você tenha alguém para conversar. E eu não falo em remédios, porque muitas pessoas acabam caindo na depressão quando fazem essa cirurgia. A psicologia trabalha num campo interdisciplinar, com o objetivo de avaliar se o paciente tem condições psicológicas de realizar o procedimento. A psicóloga Nelly Teixeira explica sobre as exigências e as dificuldades que podem ocorrer durante o tratamento. Esse acompanhamento psicológico é obrigatório, inclusive nos pacientes do SUS e mesmo nos particulares. Faz parte de um protocolo. Pode ocorrer depressão, problemas com a imagem corporal, a troca de compulsão que ela tinha pelo alimento, ela trocava por jogo, compras, álcool e outras mais. Podem acontecer transtornos alimentares como anorexia, bulimia e o reganho de peso. Sendo assim, é importante que o paciente que pretende fazer ou já fez a cirurgia se mantenha bem informado e procure o acompanhamento profissional por todas as etapas. Na próxima e última reportagem, vamos apresentar o depoimento de quem seguiu todas as recomendações e obteve o resultado esperado. Emily Kravetz e Liriane Kampf, aluna de jornalismo da Unibrasil. Nas últimas 4 edições desta reportagem especial, você acompanhou depoimentos de pessoas que já passaram pela cirurgia bariátrica e obtiveram excelentes resultados, graças ao acompanhamento multidisciplinar. Nessa última edição, vamos saber o saldo final desta mudança de vida, que é a cirurgia bariátrica para quem passou por ela. A cirurgia bariátrica é uma decisão muito importante na vida daqueles que sofrem com os problemas causados pela obesidade. Cada paciente carrega consigo as mais diversas experiências, que vão desde as limitações causadas pelo procedimento nos primeiros meses até a plena satisfação com o resultado. A secretária Meire Ribas explica que não percebia como estava mal, até que começou a se sentir saudável após a cirurgia. Só hoje, que eu recuperei um estilo de vida melhor, que eu tenho uma vida melhor, mais saudável, faço ginástica, faço tudo. Então você tem uma vida melhor, mais saudável, você percebe o quanto que você estava ruim. A administradora de empresas, Letícia Cidral, explica que apesar de algumas dificuldades inerentes ao processo da cirurgia, o resultado final foi satisfatório. Mudou muita coisa, mudou principalmente a autoestima, mudou a saúde. Muita coisa boa, mas também tem as coisas ruins. Eu tenho que tomar vitamina sempre, eu tenho que cada 3 meses, eu tenho que ir no médico regularmente, tenho que tomar um cuidado com os alimentos que eu como. Mas assim, somando os negativos e positivos, só tem bem mais coisa positiva do que negativa. Para a corretora de seguros Elisandra Ganzetti, a cirurgia foi um sucesso, mesmo com 5 quilos que ela ganhou novamente, depois de perder 45. Estou mais ligada hoje. Engordo 1 quilo, opa, o que está acontecendo? Então, mas eu considero a cirurgia um sucesso no meu caso. Ok, 45 ganhei 5, mas estou com 40 a menos ainda e estou com a saúde em dia. Vale a pena lembrar que a cirurgia bariátrica é a última opção no tratamento da superobesidade. Por ser um procedimento bastante complexo, não é indicado para qualquer paciente. É necessária uma avaliação prévia com equipe especializada que dura cerca de 6 meses. Somente após essa avaliação é que o paciente pode iniciar os preparativos para a cirurgia. Todo o processo exige planejamento. Se você pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, procure uma equipe médica de sua preferência ou vá à unidade de saúde mais próxima. O procedimento de redução do estômago, muito além das transformações estéticas, é uma fonte de benefícios à sua saúde. Esta foi a série especial sobre cirurgia bariátrica, com Emily Kravetz e Liriane Kampf, aluna de jornalismo da Unibrasil.